Olá pessoal, dando continuação aos nossos estudos, hoje iremos estudar uma introdução à química e nós precisamos definir alguns conceitos sobre a matéria. Então vamos lá. Então o que é que seria matéria, né? Então matéria, por definição, é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Exemplo, o nosso corpo, a madeira, a água, o ferro, o vidro, o ar. Então é tudo que ainda não está dimensionado, certo? Por definição, o corpo é uma porção limitada da matéria. Por exemplo, o tronco de madeira de uma árvore, uma chapa de ferro, uma porção de argila, 1 litro de água. Então é algo quando está medido. Então a gente chama isso de corpo. E objeto é todo o corpo que sofreu transformação e tem uma utilidade. Como no exemplo aqui abaixo, eu tenho o solo de argila, que é a matéria, a porção de argila, 1 kg, 2 kg, 3 kg, a gente vai chamar de corpo. E o objeto que é feito com o corpo, por exemplo, um vaso de argila. Então, a gente tem esse modo de organização da matéria dentro da disciplina de química. Aqui tem outro exemplo, um granito. Quando eu falo granito, sem dimensionar a quantidade, eu estou falando da matéria geral. Agora, quando eu falo pedaço de granito, bloco de granito, eu já estou dimensionando a quantidade. Então, isso não deixa de ser só matéria e passa a ser chamado de corpo. Então, quando esse corpo é transformado em um objeto que tem utilidade, a gente vai dizer que vai chamá-lo de objeto, né? Por exemplo, aqui eu pego esse pedaço de granito e transformo em uma estátua de granito. Poderia ser também uma mesa de granito ou um tampo de granito. Qualquer coisa que tenha utilidade vai ser chamada de objeto. Então, da matéria eu tiro um pedaço, esse pedaço é chamado de corpo, esse corpo sofre transformação e vira um objeto que tem utilidade. Outro exemplo seria, por exemplo, o ferro. Você pega esse ferro e você transforma em tubos de ferro, e desses tubos de ferro você pode fabricar uma bicicleta, por exemplo. Aqui vocês têm um exercício para vocês exercitarem esse conhecimento que foi explicado aqui, tá bem? Então vocês copiam no caderno tudo isso aqui, o exercício também, e vai respondendo da forma dos exemplos aqui que seguem. Bem, agora iremos estudar as propriedades da matéria. Então, a matéria ela possui algumas propriedades específicas dela, como, por exemplo, a massa e o volume, que são propriedades essenciais da matéria. Então, toda a matéria vai ter massa e vai ter volume, que vai dar origem a uma propriedade específica da matéria chamada densidade. Então, nós temos a massa e o volume como propriedades essenciais da matéria. Eu vou ter a impenetrabilidade. O que é que significa isso? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Como exemplo, eu citei aqui, se você pegar um copo de água completamente cheio e colocar 2 pedras de gelo, você vai observar que parte da água sai do copo. Por quê? Porque você colocou mais matéria dentro do copo e o copo já estava completamente cheio de matéria. Então, a quantidade de matéria que sai corresponde à quantidade de matéria que entrou. Então, isso, por exemplo, se você está sentado em um lugar, outra pessoa não pode sentar no mesmo lugar que você está. Então, isso é a explicação do princípio da impenetrabilidade. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar, ao mesmo tempo. A divisibilidade. Então, a divisibilidade é uma propriedade da matéria que você pode fragmentá-la em pedaços cada vez menores. Por exemplo, uma folha de papel, ela pode ser cortada em vários pedaços menores. Todos os pedaços ainda são de papel. Por exemplo, uma barra de ferro de 1 metro pode ser cortada em 5 pedaços de 20 centímetros. Então, todos os pedaços ainda são de ferro. Então, aqui cabe uma observação. Então, a divisão da matéria em pedaços menores é chamada de fenômeno físico, tá certo? Então, porque você não tem a transformação da matéria, você tem apenas a fragmentação dela em pedaços menores. E essa fragmentação da matéria em pedaços menores é chamado de fenômeno físico, diferente do fenômeno físico. Por exemplo, se você pegar a folha de papel e atear fogo, ela vai queimar e vai virar outra substância química, vai virar gás carbônico, deixa de ser celulose.
Compressibilidade. Então, quando uma força é aplicada sobre a matéria, ela tem seu volume diminuído até certo limite. Como no exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma aplicação, eu tapei aqui o furinho da seringa e fiz uma compressão. Veja que a matéria, representada por essas bolinhas, elas se aproximam. Tá certo? Aqui é a representação do ar. Então eles ficam muito juntos. Quando a força para de ela cessa, ela para, a matéria ela se expande de novo. Então eu tenho aqui a compressibilidade, que é uma propriedade da matéria, que ela pode ser comprimida, e a outra propriedade da matéria é a capacidade de elasticidade. Então quando uma força cessa, a matéria ela tende a se expandir e a ocupar mais volume. A densidade. A densidade é uma relação matemática entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa no espaço. Então eu tenho que a densidade é a massa dividida pelo volume, representado por essa fórmula matemática. No sistema internacional, a unidade padrão de densidade é o quilograma por metro cúbico, representado por kg dividido por metro cúbico, ou representado também dessa forma. Mas, em química, a unidade mais utilizada é gramas por centímetros cúbicos, porque trabalhamos com unidades muito pequenas. Então é grama por centímetro cúbico, assim representada ou assim também. As duas formas estão corretas. E gramas por centímetros cúbicos são utilizadas para sólidos. E líquidos, para gases, é utilizado gramas por litro, tá certo? Que é só fazer a conversão do centímetro cúbico para o litro. Propriedades organolépticas. São propriedades dos materiais que podem ser identificadas pelos sentidos humanos, como, por exemplo, a cor, o brilho, o odor, a textura, o som e o sabor. Por exemplo, nós podemos identificar a diferença entre água e álcool a partir do cheiro, a partir do odor. Também podemos diferenciar a água do álcool pelo paladar, se nós degustarmos um pouco dessa substância. Então essa é uma forma uma das propriedades da matéria, é a propriedade organolépticas. Nós também diferenciamos materiais também pela cor. Por exemplo, dá para diferenciar o ferro do alumínio por meio da coloração da cor. Propriedades físicas da matéria. Então a matéria também tem propriedades físicas, como por exemplo a temperatura de fusão e ebulição. No caso, exemplo, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Ou seja, é a temperatura em que a água passa do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. A densidade. Cada material vai possuir uma densidade específica, né? Uma propriedade específica da matéria, cada uma possui a sua, que nós já falamos. A condutibilidade. A capacidade que cada material possui de conduzir calor ou conduzir elétrons, no caso, eletricidade. Por exemplo, o cobre é um excelente condutor de eletricidade e também de calor. Já o alumínio é melhor condutor de calor do que de eletricidade. Solubilidade é a propriedade que algumas substâncias têm de se dissolver em água. O exemplo é o sal de cozinha. Então, o sal de cozinha, quando você coloca em água, ele se dissolve, certo? Existem vários outros tipos de substâncias. Agora, se você pegar o hidróxido de magnésio e colocá-lo em água, ele não se dissolve, ele fica... ele não se dissolve completamente, ele tem pouca solubilidade. Bem, pessoal, a gente encerra nossa aula aqui e até a próxima.